abençoe ricamente. Meus irmãos, o livro hoje é o livro de Neemias, é o meu xará. Então, a gente vai trabalhar esse livro agora, o livro de Neemias. Você, por favor, abra aí a Bíblia, ou então acesse o seu aplicativo, e eu quero pensar nesse livro. Eu estou sugerindo um título: Importantes Temas no Livro de Neemias. Eu tenho, assim, por este livro, um carinho muito grande. Acho que você imagina por quê. Eu tenho por todos os outros, logicamente, né? Então, esse aqui também. Mas, segundo vários estudiosos, o livro de Neemias apresenta princípios de liderança que os mais modernos estudiosos do assunto se utilizam dele e do conteúdo que está ali, mesmo não sendo em ambiente cristão. Então, é um livro com muita informação, muito conteúdo relevante para qualquer área. Você que é jovem, que está aqui, adulto também, qualquer pessoa, você tem aqui princípios maravilhosos para a sua vida, o dia a dia. Tem muita gente que vê a Bíblia de maneira assim espiritualizada, e nesse sentido, e perde muito do conteúdo que ela tem. O que Deus quer, que a Bíblia, que é a palavra dele, e que não tem nenhuma intenção de apresentar verdades científicas, ou então trabalhar uma outra área da vida. Ela quer apresentar o plano de Deus para a salvação do homem, mas com isso, de lambuja, vem para a gente material muito bom. Neemias é um deles, vale a pena. Você tem na internet hoje recursos que podem ajudar, inclusive, na compreensão melhor deste livro e de todos os outros livros. De manhã eu fiz uma introdução em Esdras, e a introdução é praticamente a mesma, porque este livro de Neemias e o livro de Esdras, na verdade, formavam um livro só na Bíblia hebraica. Era um texto só, os dois. E a Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego, por estudiosos, também manteve os dois livros como apenas um. Então é um livro que tem essa característica. 3 voltas do cativeiro babilônico, esses dois livros, Esdras e Neemias, e agora à noite focando em Neemias, estão situados no período chamado pós-exílico, depois do exílio da Babilônia. E 3 levas de judeus saíram de lá e vieram para Jerusalém, retornaram para Jerusalém. Uma leva sob a liderança de Zorobabel, e ele tinha como missão reconstruir o templo. Esdras foi outro que também liderou um grupo de retorno, e ele tinha como objetivo ensinar a lei. Neemias também com um grupo, e ele e Esdras praticamente juntos, para reconstruir os muros. Eles retornaram juntos. Então, todos eles, Neemias e Esdras, no caso, voltaram sob o governo de Artaxerxes I. Eles tinham passado um período de sofrimento no cativeiro. O cativeiro foi um momento para eles muito triste, mas também foi um momento de aproximação com o Senhor. Lá no cativeiro, eles experimentaram uma espécie de início de uma renovação espiritual. Há pessoas que agem assim, e há pessoas não. Eu preciso também ser honesto com vocês. Nós, via de regra, nós agimos assim. Às vezes a coisa está boa, a gente não se interessa muito por Deus, não. A gente se interessa mais ou menos. Vai a um culto, participa um pouquinho, tiver alguma coisa mais interessante, você deixa, você vai levando assim bem. Aí às vezes surge um problema, uma luta, uma aflição tremenda, e naquele momento Deus
trabalha, porque Ele é misericordioso, e muitas vezes nós somos renovados naquele período. Deus não faz aquilo como castigo, não. Deus não faz aquilo para castigar e fazer você sofrer. Não, é a experiência da vida. Todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas podem passar por temporais. E muitas vezes, no período desse temporal, a gente se encontra com Deus e tem com Ele uma experiência. O pastor Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário a respeito de Neemias. Ele disse: Neemias é um líder que ora e age, que fala e faz, que planeja e motiva, que confronta e consola, que busca a glória de Deus e o bem do povo e não sua própria promoção. Sua vida é um exemplo, sua liderança é um estandarte, seu trabalho é um monumento. A poeira do tempo não pode apagar seus feitos. Sua abnegação e coragem são tônicos que ainda fortalecem os braços de muitos líderes. Sua piedade e engenho administrativo são faróis que alumiam a estrada daqueles que abraçam a vida pública. Sua compaixão e lágrimas pelos desassistidos de esperança são bálsamo que aliviam as feridas de muitos peregrinos. Suas orações e zelo pela verdade balizam o caminho de muitos embaixadores de Deus na história. Neemias era um copeiro do rei, lá no exílio, na Babilônia. Ele estava como copeiro do rei Artaxerxes I. E alguém pode desavisadamente achar assim: é uma função lá qualquer, simples, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Já percebeu como que a sociedade, nós estamos, aquela pessoa que às vezes serve o cafezinho na empresa, a gente acha que é um trabalho sem valor. Poxa vida, eu sei que tem aí na vida social essas distinções, mas aquela pessoa tem um valor muito grande. Poxa, já pensou? Você recebe um cafezinho fresquinho, constantemente, ou então água, então tem uma importância. Mas naquele tempo e naquele contexto, a importância era muito maior ainda, mas muito, infinitamente maior. Ser copeiro do rei era ser o responsável pela alimentação que o rei era servido. Ele é que, de certa forma, filtrava. Ele que tomava cuidados para que o rei não fosse envenenado, por exemplo. Ele primeiro provava, ele primeiro fiscalizava, ele acompanhava. Então era uma função muito grande, era uma função muito importante. Neemias estava lá, ele fazia parte do grupo de elite daquele rei. Então havia muita confiança, havia muita relação afetiva de extrema confiança. Tanto é que você vai ver daqui a pouco, Neemias uma hora fica meio triste e ele fica logo preocupado. O rei pode desconfiar que está havendo alguma trama contra ele. Então, essa era a função de Neemias. Rapidamente eu fiz aqui uma abordagem para a gente ter uma noção basicamente do livro. Em abril, se Deus quiser, dia 23 e dia 30, eu faço uma conferência online com a Primeira Igreja Batista de Guapimirim, sobre o livro de Neemias. Vão ser 3 horas aproximadamente sobre este livro. É um livro precioso. E eu quero ver com vocês agora aqui alguns temas importantes desse livro. E esses temas servem para a nossa vida no dia a dia. Preste atenção, acompanhe comigo e vamos caminhar. O primeiro tema eu estou chamando de dependência de Deus. A partir do verso 1 do capítulo 1, a gente lê assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém.
Então Neemias estava lá no palácio, e a Nani, seu irmão, veio, e com algumas outras pessoas, e ele quis saber, como é que está lá Jerusalém? Como é que está o povo judeu que está lá? Aí eles responderam, verso 3, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Estão em grande o quê? Miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Continua essa palavra dele, dirigida a Deus, essa oração. Você pode ler depois, eu vou parar aqui. Mas olha, resumindo, Neemias, quando sabe daquela notícia desastrosa, triste, dramática, o seu povo estava sofrendo em miséria e em humilhação, a cidade destruída, tudo de perna para cima, cabeça para baixo. Neemias, ele se assenta, e isso dá uma ideia de equilíbrio. Ele se assenta, ele chora, sensibilidade, ele lamenta por alguns dias, fica lamentando aquela situação, mostrando a sua compaixão. Aí ele faz um jejum e ele ora ao Senhor. É interessante, você não tem uma reação meio espalhafatosa de Neemias. Você não tem às vezes a gente, quando sabe de uma notícia, já logo solta o trombone aí, né? A gente logo desespera. Se a gente desenvolver a dependência de Deus, a gente vai experimentar tranquilidade no meio dos temporais. Isso não é uma questão apenas de índole, ou então de formação, de sua identidade. Não, é verdade que algumas pessoas que naturalmente têm essa atitude, não, você pode desenvolver isso. O Espírito Santo pode levar a gente a fazer assim. Eu também me desespero algumas vezes, mas eu busco e eu vejo que todas as vezes que eu não me desespero, a situação é muito melhor, é muito mais tranquila. É isso que Neemias faz. Ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ora. O jejum, tem gente que pensa que é um mecanismo para você conseguir uma bênção. Não, o jejum é uma revelação de que a tristeza alcançou o seu coração de tal modo que você não está se importando mais agora com comer uma picanha, uma feijoada, ou então um frango com quiabo, como ontem, né, pastor Gled? Naquele encontro da família maravilhoso, quiabo, né, e também teve aipim, costela com aipim, não é um negócio de doido. Eu fiquei num dilema danado para comer pouco, que eu estou tentando comer menos. Então, não, a pessoa, ela diz, isso agora não é importante para mim. E como que ela perde a fome? Não é um mecanismo. Se você faz jejum esperando receber uma bênção, eu oriento você carinhosamente a rever e ler a Bíblia. Até porque você pode sentir problemas de ordem de saúde, não é? Por questão de falta de alimentação. Se de repente o seu metabolismo não exige que você não fique um bom tempo sem se alimentar. E aí você tem que procurar, ela está aqui no culto, não está, doutora Vitória? Está aqui no culto?
Está aqui, está lá, ó. Meus irmãos, que bênção, quarta e quinta, nutrição aqui, gratuitamente, várias pessoas. Eu tinha prometido, eu queria ser o primeiro a ser atendido, mas eu me esqueci, eu tinha um compromisso no Rio, saí daqui 4h30 da manhã, para ter um compromisso lá 9 horas, só cheguei lá 9h30. O compromisso 9, a partir de 9 era café, a palestra era às 10 horas. Então, é uma bênção. Então, você tem que procurar aí, orientar, tanto a nutricionista, como também outras pessoas da área médica. O jejum ali era uma forma de Neemias dizer assim: olha, Deus, nada mais me interessa agora. Eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu estou triste, minha alma está triste, e eu vou agora me abster de tudo. Eu não vou comer, eu não vou participar de nenhuma refeição, eu não vou ver jogo do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Vasco, nem do Botafogo, eu não vou ver novela, eu não vou ver nada, eu não vou nada, Senhor. Eu vou me abster disso. Dependência de Deus. Como que você reage na vida, quando tudo está bem, ou quando tudo está também em desarmonia, com problemas, como que você reage? Dependa de Deus, busque depender de Deus sempre, não espere um problema, não, você aprende a depender de Deus quando tudo está bem. Mas há um outro tema que o livro de Neemias trabalha, e que eu quero também apresentar para vocês. Os temas que eu apresentar aqui não são os únicos, mas eu destaquei alguns que eu julgo importante para hoje. O segundo está em Neemias 2, a partir do verso 3, Neemias capítulo 2, e o título que eu estou dando é o seguinte: estrategista por excelência na dependência de Deus. Primeiro veio a dependência de Deus, dependeu, falou com Deus, orou. Agora Neemias vem como um estrategista. A partir do verso 1, por sinal, eu pontuei lá mesmo 3, a gente vê assim: no mês de Nisan, capítulo 2, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Então ele estava oferecendo o vinho para o rei beber. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Lembra que eu falei? Ele está triste ali, poderia ser uma denúncia, O rei poderia ficar desconfiado. Por que está triste? Está acontecendo alguma coisa, tem alguma trama contra mim. Você sabe que nos relacionamentos, as pessoas que têm uma intimidade percebem a reação do outro. Já viu isso? Fulano está diferente, aconteceu alguma coisa, não é verdade? Às vezes nem aconteceu tanto, nem com você, ou propriamente no relacionamento com ela, mas isso acontece. E ele então estava triste ali diante do rei. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? O rei logo percebeu: isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. A primeira expressão dele: olha, não há qualquer trama de morte, não há, que o rei viva para sempre. Foi a declaração de Neemias: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Olha só, gente, começa a estratégia aqui. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Aí ele fez um link com a história dos antepassados, que naquela cultura tem um valor incomensurável, muito grande. Ele foi, gente, isso aqui, a dependência de Deus, depois estratégia. Neemias não era um Zé Ninguém, não. Ele estava ali no palácio, os seus méritos, O cativeiro levou para lá um prisioneiro, mas ele era um homem preparado, mas ele dependia de Deus, e depois ele usa a estratégia, e ele envolve o rei nessa esfera. Olha, a cidade dos meus pais está em ruínas, A minha história, a história dos meus antepassados, a história da minha família, dos que viveram lá, está em ruínas. Então, como que eu não estaria triste? Aí o rei falou: o que você me pede? Olha só, então orei
ao Deus dos céus. Era estrategista, mas não perdia a dependência. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Neemias sabia tudo. Sabia tudo. E ele deu o prazo direitinho, ele deu, olha só, estrategista. Eu às vezes recebo alguns pedidos, sempre, semana mesmo recebi um outro, sobre pessoas que querem ir para missões, vão para projeto missionário. A igreja às vezes não pode pagar, e a nossa igreja tem participado de muitos, mas muitos mesmo. Recentemente nós fizemos de um aqui, uma pessoa, que foi a um projeto missionário, e agora chegou outro pedido. E aí quando a pessoa apresenta lá e diz para mim: pastor, será que a igreja do Braga poderia participar? Nós não temos condições de mandar. Essa pessoa quer ir para um projeto missionário, um radical, ou então uma viagem missionária, assim. Aí eu pergunto assim: vem cá, qual é o valor do projeto? Quanto que envolve? Olha, boa parte não sabe. Olha, a passagem, não sei o que, não sei o que. Eu falei: não, tudo bem, mas tem comida lá, não é? Não, a comida lá vai ser por conta dela, ótimo, então tá bom. Mas tem a pessoa que quer fazer um lanchinho, às vezes ela quer comer uma coisa nova, tem traslado, até chegar ao aeroporto, se vai de avião, e tem tudo. Então, não sabem. Neemias disse: senhora, está tudo aqui, rei, ó. Quando ele foi falar com o rei, quando ele se apresentou ali, ele já tinha tudo na mão, e deu ao rei. Olha, às vezes você não alcança, ou então nós não alcançamos algumas coisas, sabe por quê? A gente quer jogar tudo para Deus e esquece de estratégias. As estratégias em si não determinam a nossa caminhada vitoriosa. Podemos enfrentar lutas sendo os melhores estrategistas do mundo, mas nós podemos ter, e Deus é um Deus que trabalha com essa linha. Então dependa de Deus e busque as estratégias, busque o melhor caminho, busque a melhor forma. Tem muitos outros versos aqui que vão seguindo. No verso 11, por exemplo, a gente encontra-se: então cheguei a Jerusalém. Ele foi, o rei autorizou, deu carta para ele, deu provisão. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, olha, ele chegou a Jerusalém, esperou 3 dias, dormindo, passeando, conhecendo, não, muito provavelmente tomando pé da situação, orando, e ali de repente rascunhando alguma coisa, de repente pensando, conversando. 3 dias ele esperou. Isso aqui ensina também: não seja atabalhoado. Está legal essa palavra, não é mesmo? Fica bom isso. Quer dizer, não seja precipitado. Não sai atirando de qualquer maneira, não. Atirando aqui é metáfora, gente. Eu sou contra o negócio de atirar, viu? Totalmente contra. Para mim, só quem tem que ter arma são as pessoas da segurança, mais ninguém. Só quem trabalha com segurança, em casos especiais, pessoas do dia a dia, como por exemplo quem mora numa zona rural, por algumas questões, mas aí é outro papo. Mas não saia atirando de qualquer maneira, não. Espere. 3 dias Neemias ficou em Jerusalém. Olha só, ficou 3 dias em Jerusalém. Aí depois, olha só, me levantei à noite, depois de 3 dias, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Ele foi com uma caravana boa, mas ele pegou uns poucos homens, e não declarei a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não falou para ninguém. Ele pegou uns 3 homens, não declarou para ninguém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à ponte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos. Verso 17, então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos
dessa vergonha. Esperou 3 dias, chamou uns poucos, saiu de noite, não saiu todo mundo montado, apenas um cavalo para não fazer barulho, para não despertar, a vida não era noturna, e ele foi estrategicamente olhando tudo. Então, estrategista por excelência na dependência de Deus. Terceiro tema que eu quero trabalhar com você, Neemias 4, 19 e 20, e diz assim: união de propósitos é a chave para conseguir alcançar os objetivos. Esse é o tema deste próximo bloco agora. União de propósitos é a chave para alcançar os objetivos. Neemias 4, 19 e 20 diz assim: eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos, como é que diz a sua versão? Afastados do muro? Espalhados na muralha, é isso mesmo? Então, tem versão que diz afastados do muro, e longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Olha só que coisa linda agora, que coisa maravilhosa. Neemias aqui mostra para o povo: olha, nós precisamos estar juntos, unidos num só propósito. É interessante que muitos lares, muitas organizações, às vezes as pessoas estão juntas do ponto de vista organizacional, mas não estão juntas no mesmo propósito. As famílias, as instituições, qualquer segmento, qualquer lugar, na escola onde você trabalha, na empresa onde você ali produz, não é, o trabalho, na igreja, na organização onde você faz parte, não é, em todo lugar, precisam estar juntos, unidos no mesmo propósito. Já pensou no lar? O marido segue uma linha, a mulher segue outra. Eu não estou falando aqui de identificação das pessoas por preferências ou então por individualidades, não. Eu estou falando aqui, às vezes não tem o mesmo objetivo. Então, dependência de Deus, estratégia, precisamos estar unidos. E Neemias disse para aquele povo: nós estamos afastados do muro, estamos longe uns dos outros. Não é bom não, olha, vamos nos unir aqui, vamos nos juntar aqui. Vamos nos reunir aqui, a trombeta vai tocar, quando ouvir, juntem todos aqui. Olha, avalie aí se na sua vida, na sua dinâmica de vida, não está faltando união de propósitos, na sua casa, no trabalho, onde você está inserido, em qualquer instituição, para que a coisa ande melhor. Quarto tema que eu quero trabalhar aqui, a gente vai agora para o capítulo 5 de Neemias, e diz assim: justiça social não é discurso ideológico. Aqui a coisa pega também. Aqui a coisa pega. Esse problema foi enfrentado lá também. Depois você pode ler o capítulo 5 com bastante atenção, e você vai ver. De manhã, eu pregando no livro de Esdras, destaquei sobre os inimigos camuflados. Os que apareceram lá e disseram assim: nós vamos ajudar a construir isso aqui. Olha, nós temos o mesmo ideal de vocês. Aí, Zorobabel falou assim: não, vocês não têm não. Vocês não têm nada com a gente. Vocês não fazem parte do mesmo propósito não. Eram inimigos que se identificavam como pessoas que tinham o mesmo propósito, mas não tinham. Deus mostrou a ele teve essa sensibilidade. E aí, eles não podendo construir, saíram e começaram a perseguir a construção. Começaram a tentar atrapalhar. Isso foi em Esdras. Aqueles inimigos eram de fora, que tentavam se aproximar. Agora, aqui no capítulo 5, os inimigos são de dentro.
coisa triste. Os infiltrados são de dentro. De manhã eu disse que para aqueles que são os infiltrados, inimigos infiltrados, que já são crentes, que podem ser crentes ou não, para os crentes há esperança de arrependimento e de retorno. Para quem não é crente, há também esperança de conversão, de entrega a Jesus. Há esperança para todos. Aqui os inimigos estão dentro do próprio povo, e é um tema muito melindroso, porque Neemias vai falar com aquele povo o seguinte: então se levantou, capítulo 5, verso 1, então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo, alimento, não é? Para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. O povo foi para Neemias e disse assim: Neemias, está acontecendo aqui um problema. Ele ouviu isso. Olha, tem gente explorando a gente aqui dentro, do próprio povo. Eles têm dinheiro, eles têm condições, então eles estão nos explorando. Estão fazendo os nossos filhos de escravos, as nossas filhas de escravas. Eles tomaram a nossa terra, eles hipotecaram a nossa terra. Eles estão explorando a gente. Diz o texto, o verso seguinte, assim que eu parei de ler, verso 6, fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrado e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas, para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios. Neemias continua o seu discurso veemente contra a injustiça social que era praticado pelos nobres e magistrados do próprio povo contra aqueles que eram desassistidos. Ah, meus irmãos, quando a gente perde a sensibilidade e acha normal exploração daqueles que têm muito com aqueles que têm pouco, a gente está fazendo discurso, e a palavra de Deus nos convoca a não. Nós estamos fazendo discurso contrário a Deus, e a palavra de Deus nos convoca a refletirmos. Neemias foi veemente com eles, os convidou ao arrependimento. Eles se arrependeram e ele não permitiu aquilo. Não permitiu. Semana eu vi na imprensa, em uma grande organização no Brasil, nada do banco aí que está aí não, né? Mas uma grande empresa no Brasil, um grupo muito famoso, 5 bilhões, se eu não estou enganado, de dívida, está apresentando lá falência, apresentando lá os recursos, lá pedindo recuperação, alguma coisa assim. 5 bilhões. Quem trabalha no grupo, trabalha 44 horas por semana. A maioria ganha um salário mínimo. Não pode sentar
um minuto sequer, a não ser talvez o tempinho lá de descanso. Pessoas que têm muito, que exploram, que humilham, e que às vezes nós aplaudimos, e depois eles não têm dinheiro. Onde está o dinheiro? A musiquinha antigamente dizia, o gato comeu, né? Não é assim? Não tem assim? Onde está o meu dinheiro? O gato comeu, o gato comeu, o gato comeu. Está nos paraísos fiscais, está nos lugares, não tem para aqueles menos assistidos. Isso é uma vergonha quando pessoas que são cristãs estão envolvidas com esse tipo de proposta. Não, nós não podemos permitir isso. Eu acho que é inaceitável, cada um vai dar conta a Deus, mas uma pessoa usar um relógio de 800 mil reais, R$1 milhão, num púlpito, 300 mil reais, e na sua comunidade tem gente às vezes que está precisando de um atendimento de saúde. Mas aí alguns vão dizer assim, não, mas comprou com o trabalho dele. Olha, tudo bem, graças a Deus, quem dera. Muitos, não é só com trabalho não, é com falcatrua, é com contratos privilegiados, é com tráfico de influência, é com a opção de coisa. O tema aqui importante é esse: não seja participante de discurso que menospreza aqueles que estão desassistidos. Não faça coro com aqueles que exploram. Nós temos sim pessoas que são ricas, e elas são abençoadoras, elas abençoam as pessoas. Com esses você deve fazer coro. E onde nós estivermos, que a gente também não pratique injustiça social. No nosso dia a dia, Neemias foi veemente e bateu pesado com aquele povo, e foi muito veemente para que eles se arrependessem. Há cristãos que ficam bravos, se irritam com algumas práticas das pessoas sem compromisso com Deus, mas não tem nenhuma, ou a mesma irritação com aqueles que estão explorando as pessoas. Quinto tema, foco no objetivo final precisa ser mantido. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte, depois você lê a carta aí nos versos seguintes, você vai ver o que está lá: mentira, inventaram a opção de mentira contra Neemias, mas o foco aqui é esse: Neemias não perdeu o foco. Sambalate, Gesem, Tobias, eles eram inimigos, e eles mandaram um recado lá: olha, vamos nos encontrar, né, e vamos fazer uma parceria, vamos fazer aqui um arranjo, vamos estar juntos. E Neemias disse: não posso descer, eu estou fazendo uma obra, eu não posso descer. Por que eu pararia esta obra para ir ter com vocês? Eu não tenho nada com vocês. Foco naquilo que estava determinado a fazer. Às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente perde o foco naquilo que a gente quer fazer. A gente é desviado. Temos que ter atenção. Neemias nos ensina que foco no objetivo final precisa ser mantido o tempo todo. Algumas distrações acontecerão. Nós somos humanos e falhos, mas não podemos perder o foco. Temos que voltar ao alinhamento. E Neemias ensina isso. E o último tema que eu quero trabalhar com vocês agora, senão esse sermão vai virar uma espada, não é isso? Comprido e chato, não? 6. Deus no início, no meio e Deus no fim. Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Neemias 8, você vai encontrar agora, a obra tinha acabado, já estava tudo reconstruído,
não é tudo acertado. Neemias 8, Esdras leu o livro da lei diante do povo. Então, se você pegar o capítulo 8 e ler ali, você vai encontrar isso. Mas é interessante que os versos primeiros diz assim: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, durante uns 10 minutinhos. É assim que está aí na sua Bíblia? Hein? Ah lá, está lá. Ah, não está ali não, está vendo a Bíblia. Então, está desde o amanhecer até meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha essa coisa linda. Pegou lá o livro da lei e foi lendo, voz alta, não tinha assim, volumes para todo mundo. Era um livro, ele lia em voz alta, eles ouviam, e eles ficaram ali, né, de manhã até meio-dia, e todo mundo atento. Deus estava no início com Neemias, ele buscou Deus, durante o processo, várias vezes, não dá para ler tudo aqui, ele buscava Deus. Você vê Neemias trabalhando com Deus, termina, acabou a obra, sucesso. Não é? Opa, agora já acabou tudo, tá bom. Não, mas Deus continua. Nós precisamos manter aqui com ele o relacionamento. Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Sabe o que acontece muitas vezes com muitas pessoas? Elas passam por uma tribulação, passam por uma luta, passam por uma dificuldade, elas enfrentam uma batalha, elas enfrentam uma situação muito difícil, elas buscam a Deus. E Deus, misericordioso e abençoador, orienta e dirige. Às vezes, durante o processo da batalha, elas buscam a Deus. Quando passa o temporal, conseguiu a vitória, esquecem-se de Deus. Esquecem-se de Deus. Deus não vai vir com um porrete e meter pancada na sua cabeça, não. E nem na minha. Mas a gente perde uma oportunidade de crescer com Ele, em gratidão, em amor. Não busque Deus apenas no início de uma batalha, no processo da batalha. Continue com Deus depois. Celebre, faça o churrasco, faça a comemoração, aproveite, mas continue com Deus. Deus no início, no meio e no fim. O capítulo 8, ele lê a Bíblia ali, o livro da lei, não era a Bíblia como nós temos hoje. No 9, arrependimento e confissão de pecados, relacionamento com Deus. E eles vão crescendo no relacionamento com Deus. Curva sua cabeça, fale com Deus aí agora. Eu quero que você tome essa palavra e diga para Deus: Deus, me ajude a eu aplicar esses temas na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero, Senhor, depender de Ti. Dá-me estratégia para as batalhas que eu enfrento, dá-me orientação. Eu quero, ó Deus, estar focado naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, estar ali lutando contra aquilo que é errado. Eu não quero fazer parte, fazer coro com aquilo que desagrada a Tua vontade. Senhor, me ajuda. E Deus vai ajudar você, eu tenho certeza. E você vai prosseguir para a honra e glória do nome dEle. Amém? Fique em pé, vamos cantar com alegria, vamos celebrar com alegria, dizendo para Deus: Deus, muito obrigado, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e eu estou muito feliz contigo.